Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ Miles Morales Homem-Aranha, edição número 42. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. O avaliador se multiplica em dezenas de versões idênticas, e como se estivesse rodando um programa, faz a conta do que está vendo até fechar o resultado, acabar com o Homem-Aranha. Os dois aranhas entendem na marra que viraram o alvo principal, e mesmo trocando uma provocação curta para se localizar, a brincadeira morre quando a explosão estoura perto. Não se fazem mais vilões engraçadinhos hoje em dia. Cercados por cópias, os dois partem para pancadaria, com teia e instinto. E Peter tenta usar sarcasmo como arma, fala como se estivesse dando uma dica de criatividade para os vilões, como se variedade fosse obrigação. Só que uma das cópias lê isso do jeito mais irritante possível, como uma tentativa de distração. Só que ela funciona, e Peter aproveita esse respiro e chama o parceiro para coordenar no improviso. Um lança o alvo no ar e o outro rebate. Miles sente que o traje ainda não está 100% e o uso do veneno cobrou caro. Quando de repente o sentido aranha explode na cabeça dele sem aviso algum. Miles toma um ataque surpresa. O inimigo não se exibe, só explica com frieza o que já está óbvio na prática. Eles têm corpos demais e isso é vantagem. Peter responde derrubando vários de uma vez e devolve a lógica com ironia. Menos corpos, menos problemas. No meio da confusão, Peter ajuda Miles a se levantar e diz que vai tentar ganhar tempo na porrada. E Miles concorda, meio exausto porque às vezes o absurdo é o que funciona. Só que o avaliador corta essa margem de improviso. Ele encerra a paciência, diz que o experimento já entregou tudo o que precisava e anuncia como sentença que vai recalibrar os parâmetros de combate. A recalibração entra em ação e o ritmo do confronto vira outro. O inimigo some e reaparece rápido demais. E o aviso que vinha para proteger Miles chega tarde. A pancada acerta ambos com violência. Peter entende na hora que não dá mais para brincar e se prepara para usar tudo o que treinou no espaço. A piada vem pronta. Peter agarra os braços do avaliador e pergunta se nunca falaram para ele manter suas mãos em seu corpo. Tudo isso enquanto Miles assiste a cena assustado. Com Miles apanhando nesse novo modo do inimigo, Peter decide que acabou o tempo de reagir e parte para uma resposta. Arremessa o avaliador, arrancando vários de seus braços enquanto ele não entende o que aconteceu. Com essa brecha, Miles e Peter conseguem se juntar por alguns instantes, e o parceiro tenta puxar o clima de volta para o normal com uma conta boba. Quantos quarteirões o golpe empurrou o inimigo? Miles entra na brincadeira, perguntando sobre o que tipo de treino ele fez no espaço. E Peter brinca, falando que o seu treinador é estranho, alienígena e genial, do tipo que parece louco, mas que entrega resultado. Só que Miles corta o papo com urgência, porque ele percebe que seu traje não está funcional. Peter diz ter uma ideia, só que não gosta dela, porque envolve mexer no próprio traje como quem faz um reboot suave no meio da guerra. O parceiro explica sem floreio. Dá para reiniciar o sistema do traje de Miles porque ele é baseado em pesquisas específicas, e a energia residual do simbionte ainda funciona como uma defesa que pode expulsar a influência do avaliador. O reinício começa na mesma hora. Miles sente o traje ceder, como se algo dentro dele estivesse dobrando e reaprendendo a funcionar. Ele tenta descrever a sensação, mas não tem palavra boa. É estranho, invasivo e errado. O parceiro avisa que a próxima parte vai doer um pouco, e por um pouco ele quer dizer muito. A descarga aumenta e a dor vira um grito que não dá para segurar. O corpo de Miles trava por completo, como se ele tivesse virado estátua, e Miles pergunta quanto tempo isso vai levar. Talvez alguns minutos. O avaliador volta bem na pior hora, vindo com uma lâmina na mão, chamando o Homem-Aranha pelo nome. Enquanto Miles está travado, Rebel fala como quem descreve um experimento emocional. O medo fabrica percepções poderosas e logo corrige com desprezo, reduzindo o avaliador a bonecos, ferramentas descartáveis. Ela materializa lâminas e parte para cima com cortes sucessivos, rápidos e violentos.
atravessando e derrubando cada corpo que aparece. No fim, Rebel descarrega tudo num grito que soa como sentença, dizendo que ela não será quebrada. Só que o avaliador não depende de um corpo só e Rebel logo se vê cercada de novo, pressionada por todos os lados como se estivesse presa dentro de um corredor que encolhe. Ele transforma culpa em peso, manda que ela se livre e insiste que só falta um empurrão final. E então, ele muda o golpe. Ele ressignifica o que ela é, dizendo que antes ela parecia um presente, mas que agora eles sabem a verdade. Que ela não é presente nenhum, é uma maldição. Quando ele invoca a mãe, a palavra atinge como um soco invisível e Rebel vacila, engasga no próprio pensamento. De volta ao caos principal, Peter segura a linha sozinho enquanto Miles está imóvel, e ele insiste em usar o humor como escudo, comparando aquele pesadelo a filmes de máquinas assassinas. Tiros e golpes começam a derrubar Peter. Miles tenta forçar o tempo a andar, xinga o traje, quer saber quanto tempo falta, porque continua no chão, travado, e cada segundo aumenta o risco de virar execução. No último instante, algo muda. O traje de Miles reage e ele murmura o nome do inimigo com um peso novo. A energia fecha o circuito e Miles se levanta no momento certo, interceptando o ataque e tomando a cena de volta, como se puxasse o foco com as mãos. Ele deixa claro, sem gritar, que aquela luta agora é com ele. O avaliador tenta processar a mudança como uma equação que ganhou uma variável desconhecida, e isso abre espaço para Miles fazer o que ele faz de melhor: assumir a iniciativa. Em vez de esperar ser avaliado, ele se coloca como juiz do momento e parte para cima com golpes limpos, cortando a trajetória da lâmina e desviando de cada ataque com precisão crescente. Miles concentra tudo no traje e libera uma rajada de veneno em potência máxima. O impacto arremessa o avaliador para trás. Peter faz uma avaliação rápida e Miles responde que o traje estava estranho, mas que agora está no melhor estado possível. Eles celebram essa volta como Spider Bros, e Miles observa o avaliador e pergunta se o outro notou a diferença. A resposta vem objetiva. Ele está lento, como se o dano finalmente tivesse alcançado o núcleo. O avaliador tenta recompor e admite com falhas na voz, acreditando estar sentindo raiva pela primeira vez, e considera isso desagradável. Peter responde com um deboche curto, como quem aponta a primeira emoção de um bebê que acabou de nascer. Logo depois, eles avançam para cima do avaliador. Com os dois no controle, o combate vira uma dança de coordenação agressiva. Aviso, resposta, golpe, teia. Direita, abaixo, 6 horas. Peguei! Miles ainda chama de trabalho leve, porque agora eles ditam o ritmo. O avaliador reage com irritação e tenta juntar vários braços e recursos, como se a arrogância deles pudesse ser punida pelos resultados dele. Só que Peter está lendo o padrão. Ele percebe micro-hábitos, denuncia a abertura, avisa que o inimigo baixa uma guarda antes de tentar agarrar, e isso salva o parceiro no timing certo. A decisão vira ação. Ele dispara teias e prende a uma caçamba de lixo, ancorando a luta a uma nova estratégia. O avaliador registra a manobra como algo sem precedentes e tenta se refazer, ainda soltando uma provocação que Miles simplesmente ignora. Miles então executa o que vinha montado, arremessa o peso preso em teias e energia, como quem não resiste a dar um presente. O impacto explode em cima do inimigo. O corpo do avaliador se despedaça em componentes e pela primeira vez a regeneração falha de verdade. A dor aparece até na voz quebrada dele. Peter reconhece a abertura na hora e decreta na prática que acabou a autocura robótica. Agora é o golpe de finalização. Miles fecha a distância e deixa claro, com voz firme, que o experimento acabou. Não tem mais teste, não tem mais ajuste, não tem mais avaliar. Só que a vitória não termina limpa. Um resquício do equipamento do avaliador reage com uma armadilha atrasada. Peter puxa Miles no ar para salvá-lo da explosão. De pé, ainda entre poeiras e destroços, eles comentam o improvável. Miles admite que viu Peter usar uma caçamba assim uma vez e decidiu colocar o próprio tempero. Eles trocam uma piada curta, mas o olhar de Miles muda quando ele lembra de Rainin. Eles encaram o estrago e Miles volta correndo com medo de ter chegado tarde. Rainin está viva,
mas fala como se acabou não significasse nada. Ela solta a pergunta que a corrói. Quando um presente deixa de ser presente? Ajoelhada entre os destroços, admite que passou anos achando que falar com máquinas era um dom para sustentar a família, e chama essa esperança de idiotice. Miles oferece ajuda, mas ela corta. Não é dom, é maldição. Repetindo a lição da pressão e dos diamantes falhos. Ela se afasta como quem finalmente escolheu um rumo. Miles tenta ancorá-la no que a doutora ensinou: respirar, ficar no presente. Pergunta o que ela está segurando e Rainin responde sem calor. Não é convite, é revelação. Ela diz que entendeu seu verdadeiro presente e que a mensagem dela vai se espalhar. Rainin ergue energia e convoca os homens caídos como uma assembleia. Levantem-se, juntem suas vozes à minha. E os corpos obedecem, se erguendo sob o comando dela. Em segundos, ela deixa de ser vítima e vira ameaça ativa, grande demais para Miles controlar sozinho. Miles tenta alcançá-la no meio do caos e implora. Ela está perto de encontrar o caminho. Rainin responde atacando, fria e absoluta. Não precisa de redenção e não pede desculpas por se tornar o que é, uma assassina. Peter percebe que ela cruzou a linha e reage, tentando segurar os homens controlados por ela, mas apanha. Miles e Rainin entram numa troca violenta, com raiva e frustração dos dois lados. Miles diz que o avaliador só mexeu com a cabeça dela. Rainin devolve. Ela tentou redenção e descobriu que ela não existe. Miles entende o pior. Não é confusão. Ela faz isso por escolha. Rainin tenta levar Miles junto numa queda, como se dissesse que ele vai afundar com ela. Miles se prende com uma teia no último instante, mas os dois batem pesado quando tudo desaba. Ferida, ela insiste que está testando os ensinamentos da doutora do jeito mais torto. Se culpa é boa, ela vai espalhar culpa como fogo. Miles pede para ela parar, avisa que está se passando do limite e vai quebrar a si mesma. Rainin ignora e descarrega energia em meio aos civis. O pânico estoura e Miles grita que pessoas podem morrer. Miles confirma. Do jeito que está, vai haver alguma vítima. E Rainin olha o risco e aceita sem piscar. Rainin despeja a decisão inteira. Quer ver Miles e a cidade sangrar. Promete uma contabilidade cruel. Para cada vida que ele salvar, ela toma outra. Para cada esperança, ela entrega ruína. Miles corta a escalada no corpo, derruba Rainin quando ela se abre e deixa claro que agora é proteção acima de qualquer conversa. Ele diz direto que não pode deixar ela ferir mais ninguém. No chão, ela cospe desprezo e grita que não quer a piedade dele. Miles insiste no que define ele. Ele não vai desistir dela, mesmo que precise enfrentá-la de verdade. Rainin se levanta, chama a compaixão dele de patética e o xinga, e a luta vira missão contra missão. Miles tenta vencer Rainin com algo mais duro que soco: crenças. Ele diz que não importa o que ela tenha feito, pessoas ainda merecem chances de serem melhores. Rainin cospe que não se importa e que o odeia. Miles responde: eu me importo. Essa é a diferença. Ele pega a metáfora do diamante e diz que não vê ela como falha. E isso a explode. Cala a boca! Mesmo assim, Miles aponta o que ela evita. Ela está assustada. Foi jogada num mundo grande demais, sem apoio, e transformar dor em sentenças para os outros é fraqueza. Rainin rejeita qualquer discurso de salvação, promete que ele nunca vai conseguir e crava que ela vai ser o fracasso que vai tirar o sono dele. A conversa termina do jeito dela. Ela se ergue, convoca a lâmina de energia e parte para matar. Rainin corta Miles e saboreia o grito dele como se fosse música. Cercada por drones, ela decide transformar aquilo num show e dar às pessoas o que elas querem ver. Miles, atordoado, pergunta o que ela está fazendo e ela expõe o plano. A cidade está cheia de sinais e vozes eletrônicas, e ela pode falar com todos ao mesmo tempo, sobrecarregar e fazer tudo explodir. Ela ainda provoca a doutora como se fosse uma aula prática. Miles entende que não há saída limpa e escolhe o extremo. Concentra o que restou de energia em sua mão. Miles aponta a brecha do traje e a descarga atravessa Rainin, que acaba gritando.
Vendo Rainin entregue à destruição, Miles para de negociar e vira a última barreira. Ele reúne todo o veneno que sobrou e dispara com um pedido de desculpas, que pesa mais do que o golpe. A rajada máxima explode nela e joga longe os corpos controlados, cortando o avanço na marra. O corpo de Miles é arremessado em meio às explosões e ele despenca, sentindo o resto do corpo seguir sem escolha. Mesmo quase apagando, ele fixa uma coisa: Rainin também está caindo, e ele precisa alcançar, precisa salvar ela. Por um segundo, o cansaço parece doce. Vento no rosto, olhos fechando, e ele quase desiste. Então, um aperto impossível prende seu corpo no ar, como um torno, e arranca ele de volta. A confusão vira alívio quando uma voz firme garante: Te peguei. A queda livre acaba porque alguém chegou no último instante. A doutora Keisha Kwan, Powerlift, surge enorme e segura Miles como se ele não pesasse nada. Ele reconhece, exausto, e entende. A mensagem chegou. Ela confirma que foi a escolha certa. Só demorou para escapar do container que estava presa. Ela a avalia como médica e pergunta como ele está. E ele não está nada bem. Peter aparece chocado e ela corta qualquer rótulo. Ela não é She-Hulk, é a doutora Keisha Kwan, terapeuta do Homem-Aranha, Miles Morales. Miles tenta falar de Rainin e a culpa sobe. Se ela morreu, foi por culpa dele. Peter interrompe na hora. Ele não sabe disso, e a doutora manda Miles ficar e se recuperar, porque assim ele ajuda mais. A doutora vai procurar Rainin e lidar com isso. Com a doutora saindo, Peter tenta avaliar. Hulk terapeuta é novidade. Miles só concorda, vazio. E aí vem o desabafo. Ele tentou de tudo para se conectar e ajudar Rainin, mas nada funcionou. Peter responde com a lição da tia May. Você encontra as pessoas onde elas estão, não onde você queria que estivessem. E diz que levou tempo para entender isso. Miles pergunta o que vem depois, porque parece impotência. Peter é direto e gentil. Eles ajudam todo mundo, mesmo quando dá errado. Talvez ela não esteja pronta agora, mas quando estiver, Miles vai estar lá do jeito que só um Homem-Aranha consegue. Miles pergunta como ajudar quem não quer se ajudar. E Peter não promete milagres. Essa é a parte difícil. Por isso, precisa continuar tentando. Alguns dias depois, Miles escreve no diário com uma calma que nem ele lembrava que existia. Ele diz que ficar 1 ou 2 semanas fora ajuda a organizar a cabeça e se agarra no que sustenta. Família reunida, pai brincando com a bebê, mamãe sorrindo, avô presente e o irmão ali. Gente colocando rachadura com carinho. Isso faz Miles pensar como é absurdo imaginar que a gentileza é finita. Ele volta para a escola e para rotinas que o reenergizam. Família, amigos, fé, até aula. Porque isso devolve chão e perspectiva, mesmo quando o normal nunca é normal. À noite, volta a patrulhar, com Misty observando. Escuta que um bandido local só aparece ali para fazer graça às vezes. Miles responde leve, quase rindo. Que trabalho. Depois do caos, ele está mais centrado, reconstruindo por dentro enquanto segue vigilante. Miles percebe que ainda dá para se divertir, mesmo com uma vida absurda, e isso aparece patrulhando com Kamala Khan, que voa com energia demais. Eles fazem uma entrada exagerada, assustam gente num terraço e alguém entra em pânico, achando que é Skrull. Kamala ri. Miles tenta impor a regra de que não usar aquele apelido em público, e ela devolve com brincadeira. Mais tarde, de máscaras, eles veem um filme com amigos e levam um susto juntos quando a tela grita por cérebros. E Miles admite o quanto a doutora Kwan foi encorajadora durante tudo. Na terapia, ele conta que ele e Peter passaram 2 horas procurando Rainin e só acharam um pedaço da armadura dela. Quando a doutora pergunta como ele se sente, ele é honesto. Bem, mas confuso. Ela reconhece o peso disso sem apressar solução. Miles sai correndo para não se atrasar, e ela o libera com naturalidade. Mesmo com trauma e incerteza, ele segue sustentado por cuidado e amizade. Miles e Peter descansam no alto de um reservatório e voltam a se provocar. Miles jura que Brooklyn tem o melhor cachorro-quente, e o Peter
tenta escapar com um talvez. A brincadeira morre quando tiros ao longe chamam a atenção, e Peter percebe que o chamado é dele. Lá embaixo, criminosos comemoram como se fosse milagre. Ficaram ricos e ninguém roubou eles o ano inteiro, até verem quem chegou e engolirem seco. Miles não espera, mergulha primeiro, dinheiro voando e se anuncia como o amigo da vizinhança. Os caras entram em choque e o fim fecha o ciclo. A dupla voltou ao trabalho, Miles na linha de frente e o status quo restaurado. Essa foi uma pincelada da história da HQ Miles Morales, Homem-Aranha, edição número 42. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Valeu!